agora com a nossa aulinha de língua portuguesa. Então, continua com o livro aí, abre na página de língua portuguesa, certo? E aí, gente, hoje nós vamos falar sobre tira. Tira é um tipo de historinha, certo? Que também é muito encontrado em histórias de quadrinhos, certo? É outro tipo de historinha, tira. Então, lá na página 41 do livro de língua portuguesa, observa aí as imagens para mim. Vamos ver se a gente consegue entender só olhando as imagens. Lembra que ontem a tia Priscila disse que tem como sim a gente entender uma história só a partir das imagens. Então vamos ver se a gente consegue entender aqui. No primeiro quadradinho tem um menino maluquinho com a mãe dele. Eu acho que eles estão saindo do mercantil, porque a sacola tá cheia, né? E parece um mercantil ali. Depois a mãe do menino maluquinho entrega a sacola para ele. Aí no outro quadradinho aparece o menino maluquinho com uma lâmpada, que essa lâmpada significa que teve uma ideia. Qual ideia o menino maluquinho teve? E no último quadradinho, ele pegou, virou a panela que está em cima da cabeça dele, colocou a sacola, que a mãe dele entregou a ele com as coisas, tirou, né, as coisas, e colocou na panela. Que ideia interessante do menino maluquinho, né? Tá vendo, ó, que mesmo sem as letras, não tem nenhuma letra, não tem nenhuma palavra nessa história, a gente conseguiu compreender? Então dá para compreender, viu? Vamos lá na questão 1. Com a ajuda do professor, leia o que está escrito junto às imagens. Tem esse menino deitado e lá em cima tem dizendo horizontal. Tem esse menino aqui em pé e lá em cima tem dizendo vertical. Gente, isso também é muito importante. Muitas vezes na vida você vai usar isso, acredita? Então, quando você vê alguma coisa assim deitada, tipo essa tesoura, ela tá deitada, assim, horizonte. Você lembra logo que ela tá horizontal. Se alguém perguntar como é que essa tesoura tá, ela tá vertical ou horizontal? Horizontal é deitada. Se ela tivesse em pé, era vertical. E com tudo no mundo, gente, dá pra fazer. Tipo assim, meu dedo, ele tá horizontal, tá aqui no horizonte. Horizontal lembra de horizonte. Porque o horizonte é assim, ó. A praia, né, toda deitada, bem linda. Pronto. E vertical é em pé, certo? Horizontal e vertical. Muito bem. Pronto. Pontinho, né? A tira que você leu na página anterior, essa tira aqui, ó, da historinha do menino maluquinho, lembra? Ela tá em que posição? Horizontal ou vertical? Horizontal é deitada, vertical é em pé. Ela tá deitada assim ou ela tá em pé? Tá em pé, então ela tá vertical. Segunda questão. Agora leia o texto nesta outra forma de apresentação. Agora tá deitada. E dá para entender do mesmo jeito, né? E se tá deitado, então é horizontal. Muito bem. Letra B. A compreensão da história foi prejudicada pela alteração do formato? Tipo, a gente conseguiu ler assim, né? Mas deitada a gente também conseguiu ler, não é verdade? Então prejudicou a forma? Só porque tá assim a gente consegue ler melhor? Ou porque tá assim a gente consegue ler pior? Não, não prejudicou, né? A gente consegue entender do mesmo jeito. Muito bem. Terceira questão. Essa história é contada por meio de uma sequência de palavras ou imagens. Responda com a letra cursiva. Essa história é contada por meio de uma sequência de palavras ou imagens? Imagens, né? Não tem palavras. É só imagens. E a gente conseguiu entender super. Muito bem. Questão 4. Nesse texto, as imagens estão em quadros. Eles podem ser apresentados em qualquer ordem? Não. Se fosse tipo tudo bagunçado, a gente não ia entender. Se esse aqui tivesse lá no final e a ideia tivesse lá no começo, talvez a gente não fosse entender. Então é importante ter uma ordem, né? Então coloca não. Questão ou letrinha B. Por quê? Por que a gente não consegue entender se não tivesse ordem? Aí aqui no quadradinho. Porque eu apresento uma história em que a ação acontece depois da outra. Pra gente entender, a gente precisa entender tudo direitinho. Primeiro o menino ganhou a sacola, depois ele teve a ideia, antes ele estava no mercantil, né? Não podia ser tudo bagunçado. Então marca aqui o xizinho. Pronto. Esse texto que conta uma história é apresentado em uma sequência de até quatro quadros. É uma tira,
Sempre quando tiver 4 quadrinhos assim, lembra que é tira. Seja assim, horizontal, ou seja vertical em pé. Quando você vê uma história que tem 4 quadradinhos, é uma tira. 5. Os personagens dessa tira são o menino maluquinho e sua mãe. Você já leu histórias desse personagem? Eu já li. E vocês? O que sabe sobre ele? Faça um desenho que o represente. Caso você não tenha lido, eu vou contar só uma coisa. Ele sempre anda com essa panela, o menino maluquinho, eu nunca vi ele sem essa panela, viu? E ele tem várias ideias assim bem loucas, tipo essa de colocar a sacola cheia de frutas, coisas, dentro da panela. Ele é desse jeito e a mãe dele fica doidinha com ele. Mas se você não conhece, pede aí para assistir no YouTube, ou então se você puder comprar uma historinha em quadrinhos, vai ser muito legal, para você conhecer um pouquinho mais do menino maluquinho.